A graça e a paz do Senhor. Vamos aqui fazer a segunda lição, o segundo vídeo, que é da lição 2. Essa lição foi ministrada no dia 12 de janeiro de 2020. E nós vamos falar sobre a criação de Eva, a primeira mulher. Uma criação também maravilhosíssima, como foi dita da primeira, quando Deus criou o homem. Já tinha citado um pouco sobre Eva. E nós vamos falar. O texto áureo diz assim: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2, 23. É a criação da mulher. A palavra varoa, que Adão se refere a Eva, diz mulher forte, mulher vigorosa, que tem aparência masculina e age com modos de homem. Se você for ler dentro do dicionário, você talvez fique espantado com a etimologia da palavra. Porém, o que Adão quis dizer para Eva era: você é varoa, ou seja, você saiu de mim, você é parecida com a minha pessoa. Então, o contexto que Adão dá para essa palavra varoa é justamente com que ela parece com ele, ela é parecida com ele. Tem característica de Adão porque foi retirado de sua costela. O texto base para essa lição vai ser Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Nós vamos falar aqui, se nós formos ler, vamos ver justamente esse momento histórico, que é o nascimento de Eva. Seguindo aqui, vou estar lendo a introdução do autor, que eu achei bem interessante, e vou estar compartilhando com os irmãos. Diz assim: Nesta lição, mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar. Antes de tudo, declaramos que ela é um ser diferencial e complementar, uma bênção indisponível à criação divina. O Senhor, formando-a a partir da costela de Adão, designou-a para ser, em relação ao homem, uma companhia idônea e sábia. Aos olhos de Deus, Eva era tão importante quanto Adão, embora iguais, cada qual tinha uma missão específica a cumprir. Todavia, foi ao homem que Deus confiou a chefia do lar e o governo da igreja, mas para que a missão do esposo e do pastor seja bem-sucedida, a participação de uma mulher virtuosa e cheia do Espírito Santo é imprescindível. Então aqui o autor ele quer salientar, enfatizar bem a importância da mulher, tanto dentro do seu lar, quanto dentro da sociedade e principalmente dentro da igreja, Tanto sendo auxiliadora de um pastor, quanto também dentro do relacionamento, vamos dizer assim, social de uma igreja. E nós vemos isso no dia a dia, o quanto a mulher é virtuosa, o quanto ela é importante. Começando aqui o tópico 1, diz a mulher no plano de Deus. 1 diz assim: a mulher já estava nos planos de Deus. Ou seja, o autor aqui está dizendo algo que é maravilhoso. Muitas das vezes a gente acha que Deus procurou alguém para Adão e não achou, por isso ele criou a mulher. Onde, na verdade, a mulher já estava no plano de Deus. Nós vamos ver isso aqui lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, o versículo 26 e 27, que vai dizer assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança, e domine sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre o réptil que se move sobre a terra. E no versículo 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Quando Deus diz isso aqui, é porque ele está dizendo que ele já tinha a intenção de criar a mulher. Deus ele não faria algo que depois ele viesse assim arrepender, ou então Deus criou alguma coisa e agora deu na cabeça ele cria outra. Não. Tudo que Deus faz tem um planejamento. E o planejamento de Deus era criar a mulher para que o homem não ficasse só. Até mesmo porque nós vamos ver mais para frente que a mulher, além de todas essas importâncias já citadas, nós vamos ver que ela tem mais uma importância, que é justamente de gerar filhos. O homem não é capaz de gerar filhos, como todos sabemos, mas a mulher é capaz. Então isso faz parte também da importância da mulher nos planos de Deus para o seu reino. Tópico 3, ponto 3, A mulher, uma pessoa necessária. Se por um lado a mulher proveio do homem, por outro lado, todo homem, exceto Adão, provém da mulher. Como todos nós sabemos, todo homem, ele nasce de uma mulher. Nós vamos ver o texto base para essa afirmativa lá em 1 Coríntios. Deixa eu achar aqui, 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 12, que vai dizer assim, 1 Coríntios 11, 12. Porque, como a mulher provém do varão,
assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Ou seja, todo homem provém de uma mulher, sai do útero de uma mulher. Porém, tanto o homem quanto a mulher provém de Deus. Então, assim, é mais uma afirmativa para que nós possamos ver que a mulher, desde o início, estava incluída nos planos de Deus para a sociedade, para a humanidade, melhor assim dizendo. A primeira anestesia. Isso aqui é um tópico que às vezes gera muita discussão, porque as pessoas acham que Adão sentiu dor no momento que Deus faz com que ele caia no sono profundo para que Eva pudesse ser retirada de sua costela. Então, eu queria dizer para os irmãos, Adão estava num sono profundo, ele não sentiu dor, não houve dor em Adão. Até mesmo porque, para que nós possamos embasar isso, o Jardim do Éden funcionava como vai funcionar a Nova Jerusalém. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, vai dizer assim: o Senhor teu Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos, não haverá nem morte, nem choro, nem luto, nem grito, nem dor, porque essas coisas terão passado. A dor ela começa a acontecer na humanidade após a queda de Adão. Quando Adão e quando Eva eles caem lá dentro do Éden, passa a ter a dor, passa a ter a tristeza, o choro, né? Eles se cobrem a vergonha, né? Para poder que Deus não visse que eles estavam nus. Então essas coisas começam a acontecer após a queda. No Éden não existia dor. Então assim, quando Deus vai criar a mulher, o homem não sofre por isso, não sente dor, tá? E nós sabemos que é feita uma cirurgia, Deus abre Adão dormindo, tira sua costela, faz a mulher, depois fecha Adão e tudo correu bem. E hoje, graças a Deus, nós temos mulheres maravilhosas, né? Para que possam tanto apoiar o nosso ministério, quanto o nosso lar, quanto a nossa sociedade. No tópico 3, vai dizer assim, a primeira engenharia genética, é uma outra dúvida também que as pessoas têm. E aqui o autor diz, salientamos que Deus não criou Eva como um clone de Adão, antes criou-a como uma pessoa autônoma e consciente de sua existência e missão no mundo. Eva não era um clone de Adão, Eva não era uma cópia de Adão, Eva não era igual a Adão. A Eva ela veio com funções próprias, ou seja, ela sabia da missão que ela tinha no mundo, ela sabia o que ela deveria fazer, ela não imitava o que Adão fazia, ela já veio com uma personalidade própria. Tá? Adão tinha a personalidade de governar, Adão tinha a personalidade de cuidar naquele momento, de dar nome, mas Eva era quem sustentava as atitudes de Adão para que tudo fosse possível, ou seja, ela o auxiliava. O tópico 3 aqui, a missão da mulher, a missão da esposa. A missão da esposa, chamada varoa, é auxiliar o seu marido, auxiliar a sua casa. Ou seja, sendo mais específico, auxiliar não é estar embaixo, é ajudar, é organizar, ajudar com que o homem consiga cumprir a sua tarefa. Ela é grande economista do lar, mas se a esposa não for sábia e idônea, acabará por destruir o seu esposo. Lá em Provérbios capítulo 14, versículo 1, vai dizer assim, Provérbios 14, 1, vai dizer assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as tuas próprias mãos. Ou seja, a mulher ela foi feita para poder edificar a sua casa, para poder cuidar da sua casa, fazer com que a sua casa venha a ter harmonia, tá? A missão da mulher. Em relação aos filhos, a mulher orienta e apoia. Apoiada pelo esposo, é a real e a mais autorizada educadora dos filhos. Lá em Provérbios 1, 8 vai dizer assim, Provérbios 1, 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da sua mãe. O homem tem a função de instruir, mas a mulher tem a função de doutrinar. Ou seja, a mulher tem uma função mais presente na vida do filho. Porém, nós vivemos novos tempos. Isso significava, quando isso está escrito em Provérbios, era um tempo em que a mulher ficava mais dentro de casa com seus filhos. Coisa que não acontece mais no nosso tempo. No nosso tempo hoje tem mulheres que trabalham, tem mulheres que cuidam da sua casa, que são as provedoras do seu lar. Então essa função hoje está um pouco dividida, mas biblicamente falando, essa foi uma função dada à mulher. Eu sempre digo isso, não é que o homem não possa fazer, é que a mulher está mais preparada para fazer. O homem não tem dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou tentando ler a Bíblia, falar para vocês, ler na revista, trazer o conhecimento do autor, eu fico todo em dificuldade.
mas com certeza as mulheres, para fazer essas coisas, mais coisas ao mesmo tempo, têm mais capacidade. Então, muitas das vezes, quando Deus dá essa função à mulher, não é falando que a mulher tem uma obrigação, é dizendo que a mulher está mais capacitada para fazer isso nesse sentido. Porém, hoje em dia tem outros homens que também conseguem fazer. Então, essa função foi um pouco dividida. A missão como súdita do reino, né? Aqui nós vamos ver que tinha Áquila e Priscila, né? Era um casal, alguns acreditam ser um casal, mas eram pessoas que tomavam conta da igreja para o apóstolo Paulo, pessoas que dividiam, né? Faziam com que aquelas pessoas que viviam naquela comunidade fossem bem atendidas. E nós vemos isso também dentro do nosso ministério hoje, o quanto as mulheres são importantes dentro do nosso ministério, tanto na direção do culto, tanto no auxílio ao culto, tanto no auxílio aos pastores, no auxílio aos presbíteros, no auxílio aos missionários, no auxílio aos membros. Então, assim, essa função da mulher, nós vemos que foi algo planejado por Deus. Tanto é que até os dias de hoje nós somos tão dependentes das mulheres. Então, assim, as mulheres têm uma grande importância, tanto no reino de Deus, quanto na estrutura familiar. A conclusão diz assim, o Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar e complementar o homem. Juntos formam a humanidade. Sozinhos e isolados, tendem a desaparecer. Por esse motivo, a missão da mulher cristã, a semelhança da esposa virtuosa de Provérbios, deve ser cumprida de acordo com a palavra de Deus e sempre com o auxílio do Senhor. A mulher, enfatizo, deve ser vista e tratada como coerdeira da vida eterna. Nos tempos antigos, as mulheres não eram tratadas como coerdeira da vida eterna. Eles tratavam a mulher como se fosse um acidente. Só que hoje nós queremos dizer algo, através da minha visão, da visão do autor. A mulher não é um acidente. A mulher está presente no plano de Deus. A mulher faz parte do plano da salvação. A mulher não foi um acontecimento do acaso. Pelo contrário, a mulher expressa o amor de Deus para o homem. A mulher expressa o amor de Deus para a humanidade. E a mulher expressa a imagem de Deus para a igreja. Tanto é que o próprio Senhor nos chama de noiva do Cordeiro. Quando Ele nos chama de noiva, Ele está nos comparando a uma mulher que está prestes a casar, que tem alegria em casar. Então, assim, Ele diz que Ele quer que a igreja dele seja como uma noiva, como uma mulher alegre para casar. Ou seja, o Senhor Jesus também enfatiza a importância da mulher perante a igreja. Então, quero te dizer hoje, através desse estudo, você, mulher, você é importante no reino do Senhor. Não deixa ser menosprezada ou diminuída, mas sinta-se peça fundamental para que o Evangelho de Cristo